A mídia gaúcha tá toda cagada após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Afinal, agora o Flamengo volta mais poderoso, rico e com sede de vitória para o restante da temporada. E o Internacional, que será nosso adversário pelas oitavas de final da Libertadores, já começou a se cagar de medo. O torcedor do Flamengo também tá olhando assim, o Inter não vai ter o Fernando, tá? E aí ele olha e continua dizendo assim, vai entrar o Ronaldo no lugar dele, né? Ou o Luiz Otávio, que é um menino da base, promissor, mas é um menino da base. A gente, o Colorado, olha assim, não vai ter o Pulgar. Mas daí tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, tem o Bruno Henrique, não tem o Arrascaeta, mas tem o Cebolinha, tem o grupo. Eu entendo, e eu sou um defensor. O grupo do Flamengo é absurdamente maior e melhor. Eu sou um defensor aqui, não escondo isso, desse espírito bairrista, da valorização do provincianismo. Ernest, o Flamengo não tá nem aí pro Inter nesse momento. Nem aí. Torcedor do Flamengo não faz ideia nesse momento que o Fernando tá fora. Torcedor do Flamengo nesse momento não está nem aí para o Internacional. Perfeito, concordo contigo. Eu vou te dizer o seguinte, tá? Me fizeram a seguinte pergunta. Fizeram para vocês, certamente. O que a eliminação do Flamengo para o Bayern ensina para o Inter? Eu respondo. Absolutamente nada. Acabei de falar sobre isso. Não ensina nada, Ribeiro. Mas a intensidade, o físico, o ser efetivo, nada. Tá bem, eu respeito a tua opinião. Nada pro Internacional. Mas se não tem nada, nós não vamos discutir futebol, não vai ter nada. O Roger vai pegar aquele vídeo do jogo do Bayern contra o Flamengo, vai tentar mostrar para os jogadores do Inter, pro Inter fazer a mesma coisa, mas falta qualidade para qualquer time no Brasil ser o Bayern de Munique. Mas existe um ponto. Parem de vender essa ilusão que o Inter pode reproduzir o Bayern contra o Flamengo. É isso aí, cara. Desculpa, não, eu acho ninguém que falou isso. O que eu acho que o Inter não pode fazer? O que o Bayern fez ontem. Se o Inter, com as peças que tem, em termos de característica e qualidade, marcar alto o Bayern, o Inter vai facilitar a vida do Flamengo. Marca alto, dá espaço. O Flamengo tem qualidade para sair jogando. Contra o Bayern, não. Contra o Inter, tem. Sai jogando, tem espaço e consegue fazer a vitória. Eu acho que o Inter tem que ter muita cautela. Competir, como disse o Ribeiro, com jogadores intensos, jogadores velozes. Deixa só o Alan Patrick para pensar. Eu acho que é diferente do Bayern se o Inter quer eliminar o Flamengo. Eu entendo, tá? Eu entendo a tentativa de dizer que é possível, eu acredito, o Flamengo não é tudo isso. Quer que isso aconteça? Mas, Tom Chiarte, é que eu quero terminar. Respeitar o Internacional. Não, eu quero terminar. Se eu fosse torcedor do Internacional. Se eu fosse torcedor do Internacional, nesse momento, depois de ter assistido o Flamengo, mesmo que o Flamengo tenha tomado 4 do Bayern, eu estaria ainda mais apavorado. Porque o Flamengo ameaçou o Bayern. O Flamengo propôs jogo contra o Bayern. E não fosse o poderosíssimo Bayern, o Flamengo teria passado. Eu, se fosse torcedor colorado, sairia muito mais apavorado depois de ter assistido o jogo de ontem, mesmo com a classificação do Bayern. Ô, Baldasso, o Flamengo te assustou neste Mundial? O Flamengo que foi eliminado ontem ao tomar 4-2 do Bayern Munique? Claro que assustou, até porque fez uma grande partida contra o Bayern. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês, e eu vou chegar na resposta dessa tua pergunta, é que um grande problema que nós vivemos hoje no Brasil é a questão das polarizações. Cada um defende o seu lado, cada um se coloca num lado e não há argumentação que convença. Isso é absolutamente ruim dentro de um processo democrático de debate. Vale para a política partidária e vale para o futebol também. Esta questão que envolve times europeus e times brasileiros, a distância que há sim ou não, quem torce para um lado, quem torce para o outro, é muito ruim, porque a discussão está ficando vazia, porque as pessoas estão torcendo para a tese. O que nós tivemos, em primeiro lugar, essa Copa do Mundo, ela já comprovou, não importa o que aconteça a partir de agora, que aquela distância que se dizia que existia entre o futebol europeu e o brasileiro não existe. O futebol europeu é melhor? É melhor. Mas não há aquela distância. O que eu vi ontem do Flamengo, e aí eu começo a chegar no que tu está me perguntando, o que eu vi ontem do Flamengo é o seguinte: o Flamengo fez o enfrentamento contra o Bayern e perdeu porque entrou no jogo acadelado, nervoso e errando. Em 9 minutos, o Flamengo perdeu a sua classificação. Em 9 minutos. Errando um passe atrás do outro e o Bayern se aproveitando com a qualidade que tem, fazendo 2-0. A partir dali, não há dúvida que o Flamengo estabeleceu uma paridade de forças com o Bayern, o que realmente assusta.
O Flamengo esteve buscando e por muitas vezes esteve perto de conseguir alcançar a igualdade novamente na partida. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o Bayern teve o jogo controlado o tempo todo. Aqui, ó, teve o jogo controlado o tempo todo. Houve um momento que estava 3-2 para o Bayern. O Flamengo tinha descontado e o Flamengo perde um gol. Teve milagre do Neuer. Vamos parar com essa história. Não tivesse saído perdendo por 2-0, provavelmente a história do jogo seria diferente. Este Flamengo tem opções, este Flamengo tem leque. O fato de ter sido eliminado ontem não é bom para o Internacional, porque esse time precisa dar uma resposta com novos objetivos, e o maior objetivo que ele tem a partir de agora é a Libertadores da América. Eu até acho, tentando buscar um lado positivo, que o fato deste Flamengo não ter tido descanso, não ter tido férias, pode fazer com que esteja de alguma forma não desfocado, mas extenuado até o confronto contra o Internacional. Ah, Baldas, mas é só daqui um mês e pouco. Mas essa carga do que aconteceu agora, ela certamente vai seguir. O Flamengo não vai ter lá contra o Inter, provavelmente o Gerson, não vai ter o Arrascaeta, o Pulgar parece que teve uma lesão que pode o tirar da partida lá também. O confronto é dificílimo, o Flamengo é absolutamente favorito contra o Inter, porém, o Internacional, com a estratégia perfeita e com a corda mais esticada, talvez até fisicamente, tem condições de passar sim, Meneghel. Agora, se a gente olhar por esse prisma que eu tô tentando trazer para olhar, acho que vai ficar bem mais difícil para o Inter do que se poderia imaginar. Porque daí a gente está falando do melhor time sul-americano fazendo enfrentamento contra gigantes lá fora e o Inter com problemas tendo que enfrentar. Agora, é um esporte chamado futebol, né? Onde nem sempre o melhor ganha.